Graça e paz, irmãos. Podemos assentar. Aleluias. De fato, está aqui em meus ombros a grande responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. E eu quero dar um tema a essa palavra essa noite, que é a presença de Deus. Em Salmos 16, eu vou ler todo o Salmo e depois eu vou dar o destaque no versículo-chave. Salmos 16. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitos serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença. Aleluia. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exalta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Então, eu quero aqui frisar o versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. E algumas traduções está veredas da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. E algumas versões está gozo de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Querido Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade que me concede nesta noite, Pai. De antemão eu peço que o teu servo seja visitado nesta hora, o pastor Manuel, Pai, que me confiou a responsabilidade de transmitir para o teu povo a tua palavra. Peço que o Senhor possa direcionar os meus lábios, o meu pensamento, os meus olhares, os meus gestos, tudo que há em mim possa bendizer o teu santo nome. Pai, e que nesta noite o teu nome seja glorificado em todos os sentidos possíveis. Eu te glorifico, Pai, porque eu sei que o Senhor é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e é o Deus de eternamente. Então está aqui a tua igreja, está aqui o teu servo, usa-me conforme a tua vontade em nome de Jesus. Amém, queridos? Então o tema da palavra de hoje é a presença de Deus. A presença de Deus. O salmista Davi é um salmo até profético, que tipifica a pessoa de Jesus, quando estará à destra de Deus. E uma das coisas que eu frisei aqui, que é o versículo 11, que veja que a Bíblia diz, e ela é enfática quando ela se refere, principalmente quando se fala a presença de Deus, a alegria, a plenitude de alegria. Irmãos, a plenitude de alegria, a presença de Deus, uma das características que ela traz às nossas vidas é a plenitude de alegria. E o que me remete à alegria, senão o prazer de viver com Deus nesta terra, né? O que seria de nós se nós não tivéssemos a presença de Deus para termos ainda a alegria em meio a tantas calamidades, em meio a tantas coisas ruins que os nossos olhares se deparam na televisão, na internet, nas redes sociais.
se não for a presença de Deus que nos conforta. E o Espírito Santo me leva até a passagem bíblica lá em João capítulo 14, quando os discípulos estavam meio que atribulados, preocupados com o dia de amanhã, e Jesus fala para eles assim: olha, não se turbe o vosso coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. E Jesus, ao falar isso, confortou o coração dos discípulos, para dizer que, independente de qualquer coisa, eles não deveriam turbar o coração deles, porque o Senhor sempre prepara um lugar, sempre prepara, sabe, uma moradia para que nós possamos desfrutar da sua presença. Sabe aquela frase que diz, o Deus Emanuel, que é uma das características que diz lá em Isaías capítulo 9, o Deus conosco? Irmãos, a presença de Deus, ela é singular nas nossas vidas, ela é extremamente importante nas nossas vidas nos dias de hoje. O problema é, será que eu e você estamos sentindo a presença de Deus como realmente ela é? Será que nós estamos tendo gozo e alegria e plenitude nesta vida com a presença de Deus? Porque Deus, que é uma coisa até óbvia, Ele não muda. Deus, Ele é imutável. E Deus também é amor. Nos seus adjetivos, Deus é grande. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é inigualável. Mas nós sabemos que com o passar do tempo, a nossa geração perdeu muitos valores. A nossa geração hoje é uma geração diferente das gerações passadas. Mas a Bíblia diz que de geração em geração tu és Deus. Então não há desculpas, não há pretextos, não há obstáculos que possamos colocar na frente da presença de Deus sobre as nossas vidas. Se eu perguntar para Deus: Senhor, tu queres se manifestar na minha vida? Deus vai falar assim: sim, claro, claro que eu quero se manifestar na sua vida. Se você perguntar para Deus: Deus, o Senhor pode se manifestar na minha vida? Deus vai te responder: sim, meu servo, sim, minha serva, é claro que eu quero se manifestar na sua vida. Por que não? Então, é uma coisa óbvia. Deus, com a sua grandeza e com o seu poder, nesta geração, Ele elegeu, Ele separou, Ele predestinou a sua igreja, o seu povo, esta geração, para manifestar a sua presença. E nós não podemos estar distraídos com o que acontece ao nosso redor e até mesmo ao nosso derredor. Nós temos que neste momento de 2 horas de culto, que de repente numa meia hora de pregação, passarmos a abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, vou até usar um termo exagerado, escandalizar, sabe, a nossa vida, a nossa alma por inteiro. Se abrir de tal modo que possamos, sabe, dar lugar à presença de Deus sobre as nossas vidas. Porque eu mesmo sendo pastor, confesso para vocês que é um desafio nós ao mesmo tempo separarmos a vida secular da vida espiritual, dos nossos compromissos profissionais com o nosso compromisso espiritual como servo de Deus, representando o Senhor na face da terra. É um desafio muito grande. É uma batalha muito grande. Não é à toa que em Gálatas diz que a carne ela milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque há uma guerra insana, há uma guerra constante, tentando, na verdade, nos distrair, nos separar da presença de Deus. E por que não dizer que também há um objetivo do nosso adversário? Satanás, ou diabo, que significa opositor, inimigo, fazer com que a nossa geração de hoje, o tempo de hoje para a igreja se distraia de tal modo, com tudo que você possa imaginar aí na sua mente, na minha mente, tudo que nós possamos pensar, para nos distrair e nos afastar da presença de Deus. Sem a presença de Deus, a pregação não terá poder. Serão pregações vazias, ocas, sem impactar vidas. Sem a presença de Deus, o louvor não terá virtude ou até mesmo sentido de alegria. Sem a presença de Deus, os corações não se derretem. Sem a presença de Deus, as pessoas não se arrependerão.
Sem a presença de Deus, as pessoas não terão uma vida vitoriosa. Sem a presença de Deus, o pecado toma conta da vida. Sem a presença de Deus, não há direção. Sem a presença de Deus, estaremos vazios espiritualmente. Aí é um degrau terrível. E nós temos que recuperar isso. Nós temos que trazer isso de volta. E não vai ser só num culto. Não vai ser só numa campanha de oração. Não vai ser só numa pregação direcionada. Nós teremos flechas de Deus. Nós teremos alertas de Deus. As pregações para esses dias ajudarão quando focada nesses temas. As orações ajudarão quando focada nesses temas. Mas, Igreja do Senhor, nós precisamos recuperar as nossas virtudes como cristão. Nós precisamos mostrar para o nosso adversário que nós estamos vivos. Pastor, mas eu estou vivo. Pastor, mas eu estou forte. Pastor, mas eu sou um homem de oração. Pastor, mas eu sou uma mulher de oração. Eu sou um homem que lê a palavra de Deus. Eu sou um homem que me comprometo a estar na casa do Senhor. Ok, maravilha, continue. Mas o problema é, irmãos, que não é julgando, mas é analisando. Se isso fosse uma verdade entre 0 a 100%, ou de 0 a 10%, o pecado não entraria tão fácil na igreja. Se todos estivessem lendo mais a Bíblia, se todos estivessem cultuando mais a Deus nos cultos, vindo mais aos cultos, isso eu me enquadro também, porque nós somos responsáveis, todos nós aqui somos responsáveis. E nós temos a missão de trazer de volta alguns valores para que a presença de Deus ela se torne fácil no nosso meio. Ela se torne, acessível no nosso meio. Porque, de fato, a presença de Deus ela faz a diferença em todos os sentidos que você possa imaginar. Quando Moisés foi chamado por Deus lá na sarça ardente, a presença de Deus estava na sarça, a tal ponto que ela não se consumia, mas a presença de Deus estava lá o chamando. Moisés fugiu do Egito, foi para casa, fugiu para um lugar distante, para uma terra distante, passou a ser um pastor de ovelhas, afastou da sua missão original, mas foi preciso a presença de Deus se manifesta naquela sarça para trazer de volta a Moisés a visão de quem é ele diante de Deus. Porque a presença de Deus nos traz de volta aquilo que Deus quer de nós. A presença de Deus, ela dissipa todo e qualquer jugo que há numa pessoa. E não tem pior jugo do que o pecado para os nossos dias. Pecado nos pensamentos, pecado nas atitudes, pecado nas palavras. E quando a presença de Deus ela vem de fato para limpar. Eu tiro o exemplo de Isaías capítulo 6, que Isaías declarou para a santidade de Deus, para a glória de Deus, eu que sou um homem de impuros lábios, vi o Senhor. E aí o Senhor, ao ouvir a oração de Isaías, coloca uma brasa tenaz sobre os seus lábios e purifica os lábios de Isaías, purifica a vida de Isaías para que ele se tornasse o maior profeta messiânico. Porque a presença de Deus, ela faz a diferença por onde ela passa. Se a presença de uma pessoa faz a diferença por onde passa, eu não estou falando a presença natural de Deus, que é a sua onipotência, como diz Hernandes Dias Lopes, mas a presença de Deus, a sua manifestação com um propósito é diferente. Nós sabemos que Deus é criador do universo, como foi louvado hoje, que sejas meu universo. Nós sabemos que Ele é onipotente e fez todas as coisas. Mas a manifestação da sua presença, irmãos, quando vem na vida da igreja, quando vem na vida de uma pessoa, essa pessoa não tem prazer mais no pecado. Ainda que ela esteja no pecado, naquela hora ela vai esquecer que existe pecado.
naquela hora ela vai ter força para se reerguer, para entender que ela tem um chamado diante do Senhor. Porque a presença de Deus dissipa e destrói todo o jugo que há na vida da pessoa. Entre outras palavras, a presença de Deus, ela é, sabe, como se fosse uma nuvem gloriosa, uma enchente impetuosa. Como diz lá em Atos Apóstolos, capítulo 2, um vento veemente, um vento forte, invadiu aquela casa onde estavam 120 adorando e servindo ao Senhor. Porque Deus precisava manifestar a sua glória naquela casa, para fazer com que aqueles homens fossem os homens que marcassem a história. Será que nós não precisamos da presença de Deus? A coisa gostosa é quando nós estamos louvando, e individualmente, eu não estou falando nem coletivamente, individualmente, você aí no seu lugar, eu no meu lugar, você aqui que está louvando, você sente aquele refrigério, sabe aquele refresco, como eu estou sentindo aqui agora, sabe, como se fosse aquela anestesia passando no seu corpo, como eu estou sentindo aqui agora, sabe aquele refresco gostoso, suave, testificando que o Senhor está se manifestando na sua vida. Não que nós sejamos alguma coisa, irmãos. Quem somos nós diante da grandiosidade de Deus? Mas o que eu quero te dizer simplesmente é que nós precisamos da presença de Deus. Para sermos melhor nesta vida. Para termos visão das coisas que estão acontecendo. Como eu disse, sem a presença de Deus não temos visão. Agora, existe muitas pessoas que vivem debaixo das bênçãos e não confundam bênção com a presença de Deus. Bênção é bênção. Deus, Ele abençoa a quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Não significa que você tem um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, que você é cheio do Espírito Santo, que você está cheio da presença de Deus. Não, é porque você é justo, tenta fazer as coisas certas. Tenta fazer as coisas mais certas possíveis nessa vida e Deus prospera a sua vida como cristão. Estou falando aqui como cristão, que é natural, porque nós buscamos as coisas certas da vida, então é natural que Deus nos abençoe. Mas a presença de Deus, irmãos, ela não faz acepção de pessoas. A presença de Deus não vai ligar para quem é rico ou para quem é pobre. A presença de Deus não vai ligar para tamanho de igreja, se a igreja ela tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, se a igreja ela tem o último telão, a última tecnologia, ou se a igreja tem banco simples. Porque a presença de Deus, ela veio para o seu povo. Ela é para o seu povo, independente de nação, independente de lugar, a presença de Deus é para todos nós. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que acham que só porque aquela igreja é enorme, gigantesca, a presença de Deus só habita lá. Em contrapartida, porque aquela igreja é pequenininha, não tem sequer cadeiras confortáveis, que a presença de Deus não está lá. Aí nós nos confundimos, porque Deus escolhe as coisas mais frágeis deste mundo para confundir as fortes. Mas o que nós precisamos, eu e você como igreja, nós precisamos, é da presença do Senhor. Nós precisamos mais do Senhor. Ser impactados mais pelo Senhor. Termos uma vida mais plena, cheia da presença de Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração, rasgar as nossas vestes, falar, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso voltar a sentir. O que diz lá em Apocalipse capítulo 2? Lembra-te de onde caístes e volta-te ao teu primeiro amor. Alguma coisa aconteceu na sua vida. Seja lá você pastor, seja lá você, sabe, diácono, seja lá você, qualquer posição que você ocupa na igreja, se você não está sentindo mais a presença de Deus, como outrora você sentia, isto é, se você um dia sabe o que é a presença de Deus, tomara que seja, que saiba,
Alguma coisa aconteceu na sua vida. E alguma coisa para hoje é a autorreflexão. Senhor, eu sei que eu estou na tua presença e que a tua presença ela é deliberada para qualquer um. Mas qual é o segredo, irmãos, para nós trazermos de volta essa presença tão gloriosa? Arrependimento. Arrependimento. Humilhação. Precisamos nos arrepender mais. Precisamos nos humilhar mais. Precisamos colocar mais a face no pó. Precisamos falar, peraí, eu sou cristão, eu não posso fazer isso. Peraí, eu sou cristã, peraí. Eu me arrependo, Senhor. Não, isso não vai me escravizar mais. Isso não vai ser mais, fazer parte mais da minha vida. Não. Eu me arrependo, Senhor. Eu confesso o meu pecado, Senhor. Eu me humilho perante a tua presença. Mas de uma coisa eu não abro mão, como diz Salmo 51, versículo 10 e versículo 11, que o salmista Davi, ao pecar, ele orou a Deus. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Estou resumindo aqui. Não retires de mim a tua presença. A coisa mais importante na vida de Davi, irmãos, para ter vitória, para conquistar os reinos. Porque Davi enfrentou oposição até mesmo contra os seus filhos. Você já imaginou? Os próprios filhos de Davi, dentre eles Absalão, quis ver a morte de Davi, a derrota de Davi, quis usurpar o reino de Davi, seu pai. Você imagina isso? E Davi sabia, mesmo que ele tivesse pecado diante de Deus, ele sabia que a coisa que poderia recuperar a sua vida, Davi sabia que algo que poderia fazer com que ele continuasse tendo uma vida de vitória, era a presença de Deus na vida dele. Porque a presença de Deus nos traz confiança. A presença de Deus nos traz fé. A presença de Deus nos dá certeza que nós vamos vencer, que nós vamos superar, que nós vamos passar por tudo que vier na nossa frente. Não é à toa que, refletindo biblicamente, Saul, quando saiu a presença de Deus da vida de Saul, primeiro rei de Israel, o que aconteceu com Saul? Ficou louco, ficou perturbado, ficou sem direção, ficou vazio, ficou oco por dentro, ficou sem sentir aquela unção, aquela presença que lhe dava segurança para vencer os seus adversários. E Saul foi esperto. Ele foi buscar alguém que tinha e que detinha a presença de Deus. E quem foi? Davi. Você não tem ideia. Vou repetir isso porque isso aqui é muito sério. Estou até tremendo aqui, ó. Você não tem ideia o que um jovem cheio da presença de Deus pode fazer na sua escola. Você não tem ideia o que um empresário, ou um diretor, ou um gerente pode fazer se ele estiver cheio da presença de Deus na sua empresa. Você não tem ideia uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, o que pode fazer na sua família. Uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, pode fazer até mesmo na sua igreja, no grupo Despertar, no grupo do Louvor. Irmãos, e o legal, e a coisa mais gostosa que possa existir para a igreja do tempo de hoje, nós, povo de Deus, é essa inflamação
essa corrente do bem, essa corrente inflamadora da presença de Deus. Porque uma vez eu fui numa igreja e eu vi as criancinhas, um olhava para o outro pulando, né? Glorificando a Deus, aí todos que estavam ao redor olhavam assim e começavam a imitar também, na sua inocência. E aí, de repente, todos estavam pulando, dando glória a Deus, rodando, rodopiando, saltando. Porque mesmo na inocência de uma criança, a imitação, mas é uma vontade, é um desejo de querer sentir também. A lógica é isso, é a vontade de querer sentir também. Eu me lembro que certa feita no monte, aqui na Quentinha mesmo, no Inamar, eu estava com um grupo de pessoas, um grupo de jovens, e nós começamos a orar. Eu falei, olha, eu não quero que ninguém abra os olhos, vamos orar até a glória de Deus vir, até a presença de Deus vir. Esse negócio, eu ouvi falar que o mato queima, que o mato pega fogo, não, a gente vai ver, não vamos ouvir falar. Mas para isso vocês precisam orar, com muita vontade, com humilhação. Nós começamos a orar e se derramar. Eu estou falando aqui de uma forma, simples, mas, irmãos, naquele dia foi, uma humilhação. Deu vontade de enfiar o rosto na terra e falar, Senhor, eu não vou sair daqui se não ver a Tua glória, se não sentir a Tua presença, mais do que eu já senti. Eu sei que os jovens se inflamaram de uma glória tão grande naquele dia. Quando nós nos levantamos, estava todo mundo chorando, todo mundo inflamado com a presença de Deus. Eu estou falando aqui diante do Senhor, irmãos, diante do Espírito Santo que está aqui nos assistindo. Nós olhávamos para os matos, começou assim a incendiar os matos. Parecia, vagalume, mas um monte. Parecia um jardim todo iluminado. Aí eu falei para eles, será que só eu estou vendo, vocês estão vendo também? Nós estamos vendo. Aí que o negócio pegou fogo mesmo. Aí que o salto virou, parecia um monte de canguru pulando. Será que nós não sentimos falta disso, irmãos? Será que a igreja não sente falta disso? E eu não quero falar assim, de pentecostal, neopentecostal, tradicional. O que eu quero dizer para todos nós aqui é a presença de Deus. Porque às vezes nós ficamos caracterizando uma coisa, irmãos, que Deus, na verdade, o que Ele quer é comprometimento, é oração, como eu já disse, é arrependimento, é humilhação de todos nós, desde o pastor à criança. Não que aqui não esteja havendo isso, mas o Senhor me usou para falar isso nesta noite. Nós precisamos da presença de Deus. As bênçãos de Deus são maravilhosas. Carro, casa, emprego, status. Porém, o que nos preenche é a presença de Deus e não as bênçãos. Você já viu? Você já viu uma pessoa extremamente abençoada? Mas ela não gosta de orar, não gosta de vir nos cultos. Parece uma pessoa travada espiritualmente. A pessoa não sente a presença de Deus, irmãos, porque o único meio de sentir a presença de Deus é com arrependimento e humilhação e oração constante. Não tem outro segredo, não tem outra chavinha. Sem contar a comunhão, sem contar a consagração, a santificação. Não tem como vir a presença de Deus se não houver esses fatores inflamando as nossas vidas. Se você não ora na igreja, nós precisamos orar em casa. Não tem desculpa, se você não ora em casa e só trabalha, vai no banheiro orar. Se você não trabalha e fica bastante tempo em casa, na internet, Facebook, Instagram, trabalha com vendas, e-commerce, arruma um tempo para orar. Para se humilhar, para se arrepender na presença de Deus. Porque nós não podemos colocar desculpas inibindo nas nossas vidas a presença de Deus. Primeira coisa, vamos deixar o pecado, a prostituição, a avareza, o orgulho, a vaidade, a idolatria.
todos os valores que nós sabemos que são banquetes de Satanás para as nossas vidas. São banquetes do adversário para as nossas vidas. Vou repetir, só alguns. Pecado, prostituição, avareza, orgulho, vaidade, idolatria. O que nós temos feito individualmente para trazer de volta a arca, que é a presença de Deus? Se eu falar para você assim, você é templo do Espírito Santo, eu tenho certeza que você vai falar assim, pastor, eu sou templo do Espírito Santo. Como que está o seu templo do Espírito Santo? Aqui é a casa do Senhor, onde nós nos concentramos para orar, mas faça essa reflexão para você mesmo, para si mesmo. O que nós temos feito que tem afastado a presença de Deus de nós? A sarça nos serviu de exemplo, a coluna de fogo nos serviu de exemplo, a nuvem nos serviu de exemplo, o monte Sinai estremeceu como de Deus, nos serviu de exemplo. A glória no templo de Salomão nos serviu de exemplo. Nos dias atuais, o que nos serve de exemplo é o derramamento do Pentecoste. Não tem maior exemplo para a igreja hoje, atual, do que há 2000 anos atrás o derramamento do Pentecoste. Irmãos, o derramamento do Pentecoste foi um marco para a igreja. Um marco para a igreja. Eu não vi ninguém que participou daquele derramamento do Espírito Santo, sabe, sair correndo, afastando da presença de Deus. Muito pelo contrário, a igreja era unida. A igreja, sabe, gostava de orar, gostava de estar juntos. A igreja respeitava o líder. E quando o pecado quis entrar, foi fulminado. Ananias e Safira foi fulminado, porque queriam deixar o pecado entrar na igreja. E a presença de Deus não deixou. Que estava na vida de Pedro. Então, a nossa geração hoje, nós precisamos trazer de volta essa presença gloriosa de Deus. Meu maior anseio, irmãos, como pastor e servo do Senhor, eu falo, Deus, nós somos culpados. Nós, pastores, somos culpados. Por pregar essas coisas tão pouco. Por pregar esses valores tão poucos. Por pregar palavras contra o pecado. Com medo que as pessoas saiam da igreja. Nós, pastores, somos culpados por deixar muitas vezes, sabe, momentos só litúrgicos, tradicionais, e não termos momentos litúrgicos de envolvimento de oração, sabe, de entrega pessoal para com Deus, de regras, não que não deva existir ordem e decência de horário, tem que existir sim, mas nós temos, irmãos, que dar espaço, é isso que eu quero dizer, nós temos que dar espaço à presença de Deus nas nossas vidas, principalmente quando estivermos nos cultos. Preste atenção, imagine uma pessoa que você tem maior respeito, se entrar por essas portas agora, você falar assim, olha, tal fulano chegou. Vamos fazer silêncio agora, porque tal pessoa, né, tem uma iminência, tem uma responsabilidade muito grande, então vamos respeitar a presença dessa pessoa. E quando essa pessoa for falar, então, mais ainda, você vai ficar atenado para ouvir o que essa pessoa tem a dizer, porque essa pessoa é um representante de renome na cidade, ou de renome no estado, ou de renome no bairro, mas essa pessoa ela tem um grau de influência muito grande. Então, ela vai cativar a atenção, ela vai fazer com que as pessoas tenham uma maior concentração. Por que eu estou usando esse exemplo? E a presença de Jesus no nosso meio? Será que não serve para que nós nos humilhemos? E a presença de Deus no nosso meio, será que não serve para que nós falemos mais e oremos mais? Aliás, falemos menos e oremos mais? Será que a presença de Deus no nosso meio não vai fazer com que nós batemos reverência para o Senhor e falamos, Senhor, eu guardo os meus pés quando eu entrar na tua casa. Hoje eu quero ver a tua glória, hoje eu quero sentir a tua presença. Hoje eu quero, meu Pai, abrir o meu coração para o Senhor. Para que você saia diferente da forma que você entrou hoje. Porque o Senhor quer mexer com as nossas estruturas, de todos nós aqui, irmãos. Uma vez eu fui num culto, estava tão pesado, mas tão pesado. E o responsável falou assim, pastor, você vai pregar. Eu falei, olha, vamos orar primeiro, vamos repreender. Porque eu senti a presença, não é hoje, não estou falando de hoje, tá? Só para vocês entenderem, Deus está no nosso meio. Estou usando como exemplo, de presença. E nós começamos a orar, eu falei, irmãos, vamos começar a repreender, porque a presença do mal está no nosso meio, porque o mal entra.
E a igreja começou a orar, irmãos. Sabe, a glória do Senhor invadiu aquele lugar. Se tornou um ambiente, sabe, aberto para receber a glória de Deus. É a mesma coisa na tua casa. Qual de nós, irmãos? Às vezes você chega na tua casa cansado ou cansada, e nós precisamos falar: Senhor, a tua presença está aqui na minha casa. Na sala do seu trabalho, a tua presença está comigo, Senhor, e a tua presença está aqui na minha sala de trabalho, no meu local de trabalho. O inimigo, quando vê a presença de Deus, irmão, fala: opa, aqui eu não posso entrar não, porque aqui a glória está muito grande, aqui o fogo cai. Eu me lembro de uma menina de 9 anos. 9 anos. Ela se manifestou na igreja com o espírito maligno. Tem gente que não acredita. Quem não acredita, que fique consigo. Né? Cada um seja na medida da sua fé. E ela pegou uma cadeira, aquelas cadeiras brancas, e ela levantou 9 anos. E começou a fazer uma arruaça na igreja, com 9 anos. Quase a idade do meu filho, Gabriel. E com uma força. E naquele dia nós tivemos o discernimento para orar. Falar assim: olha, Deus está conosco, a presença de Deus está neste lugar. Sabe aquele hino antigo que diz: passa por aqui, Senhor, passa por aqui. E quando nós começamos a orar este hino, ninguém tocou naquela menina, ninguém. Não precisou ninguém tocar nela. Ela simplesmente dobrou os joelhos e caiu, e a cadeira ficou no canto. O inimigo saiu com a presença, ninguém tocou nela. Nós não precisamos de marketing espiritual. Nós não precisamos, irmãos, de estrelismo espiritual. O que nós precisamos é a presença de Deus no nosso meio, para que as coisas comecem a acontecer. Coloquemos de pé e vamos orar. Eu vou pedir que você, na medida do possível, dê a mão para o seu irmão que está aí do seu lado. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Derrama a tua Shekinah sobre nós. Não poderemos ficar de pé, tamanha é tua glória sobre nós. Nós queremos a presença de Deus, amém? E não fica olhando não se o seu irmão ou a sua irmã está sentindo a presença de Deus. É você que tem que sentir, é você. É você, individualmente. Não adianta eu pregar aqui e eu também não sentir a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Nós queremos a presença de Deus. É o que foi pregado hoje. Não sai do tema. Procurei não sair do tema. Comece a orar pela vida do seu irmão, pela sua vida espiritual. Comece, sabe, a falar com Deus, você, no seu individual, no seu particular. Arrependimento, humilhação. Fale que você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. Que você quer impactar a sua casa, a empresa onde você trabalha, a igreja onde você congrega, o grupo que você participa. Aleluia, Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus, Ele gosta quando nós nos arrependemos. Deus, Ele deseja que nos arrependamos. Deus, Ele deseja que nos humilhamos. Oh Senhor, eu me humilho perante a Ti nesta noite, Pai. Eu não sou nada sem a presença do Teu Espírito Santo. Posso ter carros, posso ter apartamentos, posso ter um bom emprego, mas se me faltar a presença do Senhor na minha vida, eu sou um homem derrotado, eu não sou ninguém, Pai. Eu preciso é da Tua presença, eu preciso é da Tua Shekinah, para pregar a palavra com ousadia. Eu preciso da Tua presença para evangelizar as vidas que ainda não Te conhecem. Meu Senhor, nós como igreja precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença. Eu sei que o Senhor deseja
o nosso quebrantamento. Eu sei que o Senhor deseja o nosso arrependimento. Esse irmão e essa irmã que há muito tempo, não sente a tua presença. Oh, aleluia. Que ele passe a sentir a tua presença, aquele refrigério gostoso, aquele calor gostoso, aquele fogo, aquela chama na face, aquele fogo nas mãos, nas costas, aquele queimor, meu Pai, que invade todo o corpo. Oh Senhor, nos inflama nesta noite, nos inflama com a tua presença nesta noite, Senhor. Nos inflama com a tua presença nesta noite. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós não somos nada sem a tua presença. Como Saul ficou um homem confundido, perturbado sem a tua presença. Como Davi, Senhor, que não queria perder a tua presença. Nós nos humilhamos nesta noite, Pai. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluias. Você pode clamar, nós estamos na casa do Senhor, há um espaço para isso nesta noite. A pregação terminou um pouco mais cedo porque o Espírito Santo nos direcionou para termos um espaço de oração, de clamor. Você tem liberdade na casa do Senhor, você, eu, nós, povo de Deus. Aleluia. Se você não tem força mais para orar, diga isso a Deus: Senhor, eu não tenho força nem sequer mais para orar. Eu quero ter forças para orar, Senhor. Comece, aleluia, a abrir os teus lábios para orar, para interceder pela tua família. Deixa o Espírito Santo te abrir a visão disso nesta noite. Comece a interceder, aleluias, pelas necessidades da igreja. Você que é líder, você que é uma pessoa que tem responsabilidade nas suas mãos, clame pelo teu grupo, pela tua equipe, pelo teu trabalho. Diga: Deus, eu preciso da tua presença, porque o inimigo da minha alma, da minha vida, tenta lutar contra mim constantemente, tentando trazer frieza espiritual na minha vida. Mas eu não aceito frieza espiritual, eu não aceito calamidade espiritual. Que venha o avivamento, que venha a chama do Senhor, a chama do Espírito Santo sobre as nossas vidas, que venha a glória de Deus sobre as nossas vidas, que o Senhor te alcance aí onde você está, que a presença de Deus te alcance aí onde você está. Você que está ouvindo a palavra através do YouTube, que a presença de Deus te alcance aí nesse canal, do outro lado da tela. Que o Senhor fortaleça o teu espírito, que o Senhor fortaleça a tua alma, que o Senhor, aleluia, abra bem os teus olhos para que você enxergue as maravilhas de Deus. Deus está conosco, aleluia, o Senhor é imutável, aleluia, aleluia, aleluia.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluias, 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 Pai. Eu te agradeço pela tua bondade, Senhor. Te agradeço pela tua misericórdia. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor, aleluia, nos ouve, nos escuta. O Senhor sabe do nosso coração, da nossa mente, Pai. Aleluias. Não tem problema, vamos recomeçar se tiver que recomeçar. Que o dia seja hoje. Que o recomeço seja hoje. Arrepende-te, volta ao teu primeiro amor. Aleluias. Aleluias. Que a presença que você sentia lá atrás, que você passe a sentir nos dias de hoje. Que você volte a sentir a presença de Deus. Aleluias. Aleluias. Amém, meu Deus. Aleluias. Às vezes, queridos, nós precisamos desses momentos, não só na igreja. Pode voltar para o seu lugar. Nós precisamos desse momento não só na igreja, mas nós precisamos desses momentos também em nossas casas, nos nossos trabalhos. A gente, às vezes, podemos ter testemunhos para o futuro, para o dia de amanhã, de hoje para frente. Mas quando nós temos experiências do passado, nós trazemos essas experiências boas do passado para o presente também, para fortalecer outras pessoas. E nós sabemos, pelo menos os mais velhos aqui, que tem seus 45, 50, 60 anos até, nós sabemos o quanto a igreja lá atrás orava fervorosamente, e a presença de Deus vinha de uma forma tão fácil. Os cultos de oração em nossos lares, ou até mesmo quando você dobrava o joelho, quando você dava um tempo para Deus, um tempo mesmo para falar: Senhor, eu vou dobrar o meu joelho aqui nesse sofá, no meu sofá, e a minha primeira conversa do dia vai ser contigo, Senhor. Não vai ser o jornal, não vai ser o WhatsApp, as mensagens, mas vai ser falar contigo. E se você já faz isso, eu tenho certeza que você está mais do que no caminho certo, porque você já está desfrutando da presença de Deus. Amém? E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de todos nós.